Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Duas coisas. Primeiramente, bem-vindo você que está nos visitando pela primeira vez. Café com Palavra geralmente é um dia que nós recebemos muitos visitantes na nossa igreja. Então, se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Segundo, eu gostaria de pedir que vocês que estão afastados, por favor, se aproximem mais para a gente poder ter mais proximidade uns com os outros. Então, sentem aqui nessas primeiras fileiras, tá? Bom, antes de chamar os convidados, eu queria conversar com vocês brevemente sobre o Café com Palavra. O que é o Café com Palavra, qual a proposta dele, para que, principalmente, os nossos visitantes possam se situar e entender a proposta desse encontro de hoje. O Café com Palavra é uma iniciativa da nossa juventude que começou há alguns anos atrás e tem como principal objetivo trabalhar alguns temas de relevância social, alguns temas que são difíceis de serem abordados nos sermões da igreja, seja nas nossas reuniões de juventude, seja nos cultos de domingo, né? Então, a ideia é a gente trazer alguns temas relevantes para abordar aqui. Então, a gente já falou sobre várias coisas, como racismo, política. O último Café com Palavra, nós falamos sobre tanto macropolítica quanto questões de políticas públicas, e foi muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante também, que muitos de vocês têm interesse, talvez, por terem um pé na medicina, como profissionais, estudantes, ou pessoas que querem estudar medicina, ou porque simplesmente são cristãos que se preocupam com alguns dilemas éticos que envolvem a profissão da medicina e a questão da saúde como um todo. Então, hoje nós vamos falar sobre o cristão e a saúde e alguns dilemas éticos da medicina. E, para isso, nós contamos com a participação de 3 convidados, que eu gostaria já que viessem enquanto eu os apresento para vocês. O primeiro convidado que nós vamos contar hoje é o nosso pastor Renan Dias, que é o pastor titular da nossa igreja. Ele vai dar algumas contribuições teológicas para nós. O segundo convidado que nós temos é o médico Jamerson Carvalho e o médico Gabriel Targueta. Gabriel é cardiologista, né? Com especialização em arritmologia, tá certo, Gabriel? Arritmologia. E Jamerson Carvalho é médico geriatra e preceptor da residência do HU, residência em psiquiatria, não é isso, Jamerson? Certo. Então, tendo-vos apresentado, gostaria que vocês começassem dando boas-vindas para o pessoal também, e a gente já poderia começar a falar sobre o tema após esse momento, e eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também, né? Para não ficar só eu falando. Boa noite, queridos. Que bom que estamos reunidos aqui para conversar, né, sobre temas relevantes à luz das Escrituras e pensando também em ajudá-los, oferecendo a maior utilidade, mas mantendo também a máxima fidelidade às Escrituras Sagradas. Então, que seja uma noite agradável e muito abençoada na presença do Senhor. Boa noite a todos. Muito interessante essa iniciativa, de fato. Como o Pedro falou, temas que a gente tem a oportunidade de debater dentro da igreja, e às vezes o culto de domingo não é o melhor momento, e a gente tem essa oportunidade de, entre profissionais, pastor Renan, Pedro recebendo a gente, de debater assuntos, de interagir. Espero que seja bastante proveitoso esse nosso debate. Graças a Deus, meus irmãos. Mais crente de todos, viu? Graça e paz. Obrigado pelo convite e espero que ele seja bem produtivo. Muito bem. Então... Quebrei a introdução do Jamerson, foi mal, né?
Então, pessoal, eu acho que em algum canto, não sei, vai ser disponibilizado o meu contato para vocês mandarem perguntas. Só situando vocês que nunca viram um Café com Palavra antes, no primeiro bloco a gente faz uma conceitualização do tema. A gente explica de forma mais panorâmica aquilo que nós vamos tratar, e no segundo bloco a gente disponibiliza a possibilidade de vocês perguntarem diretamente para eles dúvidas que vocês tenham após essa explanação inicial, certo? Mas, para começar nosso diálogo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta e eu não vou direcionar, tá? Vocês fiquem à vontade para responder, para tomar a iniciativa, tá? Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a medicina atual, ela é uma profissão, ela é um campo de atuação que precisa de algum tipo de redenção? E se a resposta for sim, por quê? E como é que os profissionais da medicina podem redimi-la? Como é que isso pode ser feito? E o que seria, afinal de contas, uma medicina redimida? Bem, eu acho que é bom começar definindo ou limitando o que queremos com redimir, né? Redimir é um verbo bastante forte e que talvez esteja para além do que nós podemos fazer de fato. De fato, nós vivemos como redimidos, vivemos para a glória daquele que nos redimiu e queremos, obviamente, contribuir para um mundo melhor, salgando a terra e trazendo luz ao mundo. Então, o que queremos com o termo redimir? Nós não queremos dizer que vamos consertar todas as coisas. Isso está para a consumação de todas as coisas. Nós cremos no Deus que criou todas as coisas, nós cremos no que a Bíblia fala sobre a queda do estado original, não só do homem, mas de toda a criação, incluindo a medicina. Então, todas as coisas caíram de seu estado original, não só a medicina. Nós cremos no Redentor que veio ao mundo para redimir seu povo, e nós cremos que ele voltará um dia para consumar o que começou e nos levar então a um novo céu e uma nova terra. Então, no retorno de Cristo, tudo estará consertado para a glória dele e por todo sempre. Então, colocando isso, redimir não significa, no nosso caso, que nós vamos consertar a medicina ou qualquer área humana. Nós não temos condições de fazê-lo, mas nós devemos, como cristãos, salgar a terra e trazer luz à escuridão do mundo, onde quer que o Senhor nos coloque, inclusive no espectro ou no ambiente da medicina. E aí, é isso mesmo? E como é que nós fazemos isso na prática? Eu não estou lá no hospital. É assim, ser médico tem muitas coisas que são atribuídas a nós, e até a medicina tem um caráter dentre as profissões, como aquela que é das áreas de saúde, que é uma das mais ligadas a fazer o bem, a amar o próximo na sua expressão máxima, etc. Mas o contexto de redimir a medicina a partir de um médico crente cai na mesma ideia de redenção da cultura, né? Acho que teologicamente redimir, só quem redime é Deus mesmo. Eu acho que um termo mais próximo que a gente poderia usar seria reformar a medicina a partir da sua prática, da prática do crente no dia a dia. Outra palavra que você também falou é salgar, né? O dia a dia, exalar o perfume de Cristo nas coisas que você faz todos os dias. Então, essa pergunta de se é possível
como é a pergunta exatamente? A medicina atual precisa de redenção? Eu acho que ela precisa a partir dos crentes, ela precisa ser reformada e transformada. Se sim, por quê? Por conta do dever do crente. Antes de começar duas coisas, e em todas as coisas que eu faço como médico, para as coisas que eu tenho resposta, eu uso Mateus 22, 34 a 40, que perguntam a Cristo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é: ame o próximo como a si mesmo. Isso responde à questão da minha postura redentiva, reformadora ou influenciadora diante da medicina. Já para as questões que nós vamos abordar que não tem resposta, eu já recomendo que os irmãos que trouxeram Bíblia, o celular, abrissem a Bíblia em Deuteronômio 29, 29, que diz o seguinte, que podem dar tempo para o pessoal abrir, mas eu vou falando para adiantar. As coisas encobertas pertencem a Deus, e as coisas reveladas a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, eu acho que há dilemas éticos que não têm resposta nem para a medicina. A Bíblia foi escrita, começou a ser escrita, todas as histórias datam de mais de 2000 anos aproximadamente. Então, a Bíblia não apresenta respostas diretas para muitos temas. Por exemplo, quando começa a vida, ou quando termina a vida, etc. Então, eu acho que existem princípios gerais que, quando aplicados à prática de qualquer um, não só a prática médica, tem esse caráter que usa como redenção, mas eu acho que essa palavra não deve ser usada, não. Redenção, porque vulgariza a palavra, né? Eu acho que o caráter redentivo é uma atribuição no plano de salvação que deve ser exclusiva para isso. Concordo com essa linha de raciocínio, Jamerson. Vejo aqui médicos, né, alguns colegas conhecidos, imagino que tenham pessoas que aspiram a ser médicos, outros profissionais, e certamente gente que já viveu experiências boas ou péssimas com a medicina, né? Isso, todo mundo se atrai por esse tema porque já teve alguma experiência. E eu acho interessante também, Jamerson, se a gente pensa que a medicina deve ser redimida ou reformada, como você mesmo disse, eu queria falar um pouquinho sobre por que eu penso isso também, né? A gente vive num mundo caído e a medicina não é diferente, né? Obviamente isso é uma percepção individual do meio do dia a dia, né, de trabalho, mas a gente vê no serviço público, no serviço privado, que existe muito motivo para a gente concordar que a medicina anda caída, né? Não que não existam coisas boas acontecendo, obviamente existem, mas a gente vê muita ganância do ponto de vista financeiro, isso dificulta o tratamento médico, isso desvia objetivos. A gente vê problemas de gestão cujo fundo nem sempre é apenas o financeiro, às vezes a questão de disputa de poder, isso influencia indiretamente na assistência à saúde. A gente vê problemas com formação médica e, eventualmente, no momento da escolha da profissão, do que se espera da profissão. Então, existem problemas em vários aspectos da prática médica, desde formação, desde o médico, desde da gestão, e, inclusive, do que o próprio paciente espera da medicina. Isso também leva a um problema e me leva a crer que sim, a medicina precisa de redenção ou de reforma. E assim, uma coisa que quando você falou agora, Gabriel, que me lembrou, se você for nos Estados Unidos, se você for na Europa, naqueles países no foco da reforma,
muitos dos hospitais, que até hoje são os hospitais que oferecem os melhores tratamentos, foram fundados por crentes reformados. E um exemplo prático disso, da influência da Bíblia na prática da vida profissional, é a influência de Lutero em Genebra, de Calvino em Genebra. Genebra era conhecida como Amsterdã dos dias de hoje, com o seu bairro da luz vermelha, com a sujeira, e a administração dos puritanos na cidade transformou muito do que a Europa deve hoje de desenvolvimento, foi influência dos crentes a partir certamente da Bíblia. Então, eu estava lembrando aqui, Jamerson, talvez fosse uma boa sugestão de leitura. Eu li esse livro já tem muitos anos, eu acho que eu estava no seminário ainda, um livro que tem por título E se Jesus nunca tivesse nascido? Eu não me lembro do nome do autor, eu sei que ele é um pastor presbiteriano do sul dos Estados Unidos, da Flórida, e este é um livro muito interessante, porque ele mostra que tudo o que os seguidores de Cristo tocaram, ou seja, Cristo tocou através de seus discípulos no mundo, foi radicalmente transformado. Então lá tem um capítulo de educação, tem um capítulo de política, tem um capítulo de saúde. E o autor historia bem isso que Jamerson colocou: o nascimento dos hospitais, as boas obras dos crentes ali dos primeiros séculos da igreja, pós-Jesus, né? Então fica aí uma boa sugestão de leitura que realmente trata exatamente disso aí. Um exemplo próximo nosso é aqui em Recife. A influência do Maurício de Nassau na cidade, a influência sanitária do Recife antigo. O Maurício de Nassau era um crente reformado. Sim. E a chegada dele com essa visão de que o Evangelho se estende a todos os aspectos da nossa vida, teve um impacto, por exemplo, no destino do esgoto, que é, em última análise, saúde, né? Uma medida de saúde. Então, eu acho uma autocrítica, né? Pessoal, eu acho que a gente falta mais da nossa... tem até um livro que fala assim, os outros 6 dias, né? Que é essa dicotomia do domingo, que a gente é o crente, mas a partir da segunda até o sábado, a gente veste o figurino do profissional e tenta refletir pouco ou agir pouco de acordo com a Bíblia. Não trabalha perante a face de Deus e não trabalha para a glória de Deus, né? Maurício de Nassau trouxe engenheiros, trouxe pastores, trouxe professores, né? Ele pensou no bem coletivo, muito interessante, isso mesmo. Muito bom. A medicina, ela como campo de atuação, como ramo científico, como campo profissional também, ela acaba gerando amor por algumas pessoas, até uma certa idolatria, né? E ódio em outras. Existem pessoas que querem fazer medicina pelo status da profissão, que a profissão gera, que muitos consideram a medicina como a profissão mais bem situada em termos sociais, e muitos vão fazer medicina por conta do status. Muitos acreditam que a voz de um médico seria como se fosse a voz de Deus, que o médico fala, está dito e acabou. Por outro lado, muitas pessoas, profissionais de saúde de outras profissões, criticam muito o que é conhecido como o modelo biomédico, né, de saúde, que é como se o médico quisesse só curar e empurrasse remédio para as pessoas, não levasse em conta alguns outros aspectos, e acabam até rejeitando muitos aspectos trazidos pela medicina. Então, a gente observa esse paradoxo que a medicina gera, que é o seguinte: algumas pessoas até endeusam a medicina, como se a medicina fosse a própria voz de Deus falando, tem que fazer aquilo ali, e outras pessoas querem rejeitar. Como é que um cristão assume uma postura equilibrada em relação à medicina?
de entender que ela pode ser um instrumento de Deus, mas que ela não é o próprio Deus? Pedro, eu acho que o que resume, na minha opinião, a postura do cristão frente à medicina é adotar a cosmovisão cristã bíblica, né? E aí o desdobramento que isso pode ter na prática do médico, na forma que o paciente encara a medicina. Então, você citou o endeusamento da medicina. Isso de fato acontece muitas vezes, de parte a parte, né? Não só pelo paciente, pelo público, mas também pelo próprio médico. E a gente tem que entender a medicina como um meio, ou um dos meios para a obtenção de saúde. Não único, né? Não exclusivo e também não infalível, né? É uma ciência humana. Então, a gente tem um espectro de atuação grande, mas limitado. E, ao saber disso, a gente começa a entender melhor o que esperar da profissão e, eventualmente, não se frustrar com as limitações. E, por outro lado, o que não médicos e médicos, no meu ponto de vista, também falham, às vezes, ao encarar a medicina, é porque tendem a pensar em cura sempre. A função do médico como um meio de cura. Quando, na verdade, essa talvez seja uma das partes do médico, como instrumento de Deus na cura, mas a medicina é muito mais do que cura. Muitas vezes é consolação, é instrução, né? É acompanhamento. Né? Então, o médico ele vai se ver no dia a dia diante de doenças incuráveis, né? Ele vai diagnosticar doenças de prognóstico ruim. E se o paciente entende que só está indo lá pela cura, ou se o médico acha que a atribuição dele é curar, há frustração e se abandona uma parte da profissão que é muito importante, e acho que James pode falar muito bem disso, que é o aconselhamento, a instrução, o acompanhamento, o consolo, né? Que nós devemos ser meios de consolo também para os nossos pacientes. Então, isso é uma parte importante de como o médico deve ver a medicina, é um médico cristão, né? Isso também é uma parte importante de como o paciente cristão deve ver a medicina. Ele nem sempre vai buscar no médico a cura exclusivamente, ou vai ver no médico um Deus que, por suas próprias forças, vai curar as doenças de forma infalível, né? Então, a gente precisa estabelecer os limites como uma ferramenta e também entender que o limite não é só cura. Às vezes é cura, às vezes são outras questões que o médico pode lidar. Sobre endeusamento da medicina, né? Não, eu acho o contrário. Eu acho assim, a medicina está dentro da graça comum. E como fruto da graça comum, ela aponta para Deus, como criação de Deus. Se não fosse assim, você diria que você só queria ser operado por um médico crente, assim, obviamente, se não existisse a graça comum, né? E, no consultório, seria meio Irlanda do Norte, tipo, consultório de crente, você teria paciente crente, consultório... Mas não existe isso na prática, né? Isso. Sobre a opção da medicina como lugar de status social. Eu acho que, assim, dificilmente uma pessoa de 17 anos, que é quando ela entra no vestibular, ela tem a orientação suficiente para escolher a profissão. Eu descobri o que era ser médico depois de ser médico, né? Eu passei com 16 anos, era CDF, que eu gostava de estudar. O destino do CDF matuto do sertão era fazer o quê? Medicina. Aí eu fiz medicina. Mas depois que eu terminei medicina, é que eu fui entender o que era médico, mas, tipo assim, era tarde demais para voltar atrás. Então, eu não tive elementos suficientes na época, né? Mas na minha escolha havia isso que eu não era crente ainda, mas havia um lugar no conselho da família que
ser médico era a melhor coisa do mundo e talvez isso tenha influenciado na escolha das outras, já que eu não tinha, aqui eu falo para jovens, que alguém que tenha, acho que é mais os adolescentes, né? Mas que alguém esteja pensando em fazer medicina, são muitas escolhas. A vida de médico, né, Gabriel? Depois de alguns anos, eu fiz 15 anos de formado agora esse ano. Eu me formei com 23 anos. E muita coisa mudou em relação ao que eu penso da medicina. Então, eu acho que ainda existe, mas a medicina, falando agora, passa por uma transformação. A medicina está trocando de pele. A área de saúde está numa fase de troca de pele. A medicina o cuidado está deixando de ser médico-cêntrico e passando a ser interdisciplinar. Cada vez mais as outras profissões têm seu espaço, têm o seu valor. Então, eu acho que isso é mais um problema de entender da parte dos médicos do que propriamente dos outros profissionais. Isso é positivo. Positivo, é claro, com certeza. Eu sou geriatra. Ser geriatra tem inúmeras vantagens, assim. Inúmeras vantagens. Dentre as quais, primeiro, eu pego conselhos condensados, né? Eu pego vida no final e as pessoas me dizem o que valeu a pena e o que não valeu nas minhas conversas, né? Que é uma coisa que chama a atenção, só fazendo um parágrafo, que todo idoso sempre vira e diz assim, está na boca de todos, que ter filho é a melhor coisa da vida. Quase todos dizem a mesma coisa. É um negócio impressionante. Então, George será a pessoa mais feliz do planeta. Só perderá para as colônias Amish, lá nos Estados Unidos. E Gabriel está quase lá. Então, eu penso nisso. Sobre questões que você tocou, outra questão da atuação do médico fora da medicina, mas sim como agente de misericórdia, que você quis dizer isso, né? Isso, assim, pelo menos na minha consulta, ocupa, não na primeira consulta, que minha consulta é muito instrumentalizada, a geriatria a gente usa de muito, mas à medida que a doença avança, que as perdas acontecem, você passa a ser um elemento de consolo na vida daquelas pessoas, e não necessariamente você precisa citar o Evangelho diretamente. Eu acho que o Evangelho diretamente é uma situação que eu nunca perco a oportunidade de falar do Evangelho, é na morte. Isso aí essa oportunidade eu nunca... Vai ter outra, né? Exatamente, é a última, mas geralmente as famílias continuam conosco no pós. Então, essa é uma oportunidade. E outra, ser crente no ambiente de trabalho não é ligar louvor alto, enchendo o saco dos outros, não é usar cacuetes, coque, saia longa, jargões, tá amarrado, tá... Não é mais isso, até porque esse discurso cansou, e o pior, vulgarizou a pregação do Evangelho, né? Porque você dizia assim, eu queria falar um pouco de Cristo com você, o cara disse, de novo, eu não aguento mais. Então, eu acho que o exemplo antecede e gera a oportunidade, né? Acho que duas coisas, só para pontuar que Jamerson falou, sobre a escolha da profissão. Eu acho que 90% dos médicos passam por isso que você passou. Descobrem a medicina depois de formados, né? Infelizmente, a gente carece de ferramentas para a escolha prévia. A questão da vocação é fundamental. É difícil achar solução para isso, mas a gente vai descobrir depois no mercado de trabalho realmente. E o outro ponto que você citou, o paciente cristão não vai somente ao médico cristão, obviamente. E a gente conhece, imagino que você conheça também, médicos não cristãos, mas que no dia a dia adotam uma moral que a gente pode dizer que é bíblica, ou que se aproxima disso, né?
E o contrário também é verdadeiro, né? Que o médico que vem para o culto no domingo e que segunda-feira, né, age de forma diferente. Então, existe uma saída usando moral bíblica, mesmo antes da conversão de todos os médicos, a gente poderia pensar dessa forma, né? E não restringir a atuação apenas a médicos cristãos. Olha, somente nós, médicos cristãos, não é assim, né? Não é assim que a gente deve pensar. Brevemente, assim, só para resumir, eu diria que o crente nem se prostra diante da medicina tratando-a como um Deus, nem tampouco se afasta dela como se ela fosse um diabo, né? Um demônio. Ele entende exatamente o que vocês colocaram. Bem, é dádiva de Deus. Está sob a graça comum. Não contar com a medicina pode significar pecar contra o Espírito de Deus, que dotou a humanidade de graça e de dons, e não necessariamente apenas a igreja de dons e de graça. Ao mesmo tempo, depender totalmente, prostrar-se completamente perante a medicina, também é pecar contra Deus, porque nós dependemos, em última análise, do Senhor, e não necessariamente do médico, da medicina, da ciência, do avanço tecnológico. Nós sempre estivemos, irmãos, e sempre estaremos nas mãos do Senhor, né? Então eu acho que é bom que se coloque isso. E, bem, quem sabe a gente pudesse dialogar mais sobre essa questão da escolha da profissão. Não sei se a gente vai ter tempo no segundo bloco, mas eu não sei se tem como resolver totalmente a questão pré-profissão, como vocês colocaram. 16 anos, 17 anos, bem, é cedo demais para decidir coisas tão importantes às vezes. Mas a gente pode decidir algo mais importante ainda, gente. O mais importante não é a profissão. Não é necessariamente se você vai acertar de primeira na escolha da profissão. Não é se você vai gostar dela tanto quanto você achou que gostaria no início. Você vai ter dias que vai querer nunca ter decidido fazer aquilo que você faz, porque você vive em um mundo caído. Até o que você mais gosta de fazer, às vezes, é chato, é entediante, é pesado. Então, resolver uma questão que nós podemos resolver é anterior à profissão, é maior do que a profissão, é mais importante. É decidir viver para a glória de Deus. Então, um jovem que decide fazer isso, que decide se entregar ao Senhor, confiar na liderança dEle, e não nas próprias decisões, e não nas escolhas que vai fazer, mas no cuidado, na soberania, na liderança dEle. Esse jovem, até quando erra, ele está sob os cuidados do Senhor e vai crescer com isso. Então resolva viver para a glória de Deus, sabendo que profissão é super importante, mas é menos importante, e que você vai poder exercê-la em vários, digamos que vários estágios ou espaços diferentes, e que quem sabe você vai poder ter várias profissões ao longo da vida. Você não precisa morrer com aquela que você começou. O importante é fazer o que Deus colocou na sua mão para a glória de Deus. Está em casa cuidando de filhos, cuidando da casa, faça-o como se fosse para o Senhor. Está lá fora fazendo uma cirurgia cardíaca, que Deus te abençoe muito, meu irmão. Espero que, se eu precisar, você me trate muito bem. Faça-o como se fosse para o Senhor. Não é a recomendação de Paulo em Efésios, aos Colossenses, qualquer que seja a profissão. O mais importante é que estejamos perante a face do Senhor, vivendo diante dele o tempo todo, não só aos domingos, mas de segunda a sexta no consultório, no escritório, na rua, e sempre tendo em mente o alvo da glória de Deus. Amém. Pessoal, a gente costuma liberar para fazer as perguntas de vocês no segundo bloco, mas teve uma pergunta que a gente já recebeu que eu acho que é interessante fazer já agora, porque ela encerra bem esse primeiro bloco. Então, para a gente concluir,
A pergunta foi a seguinte: quais são as narrativas equivocadas ou seculares que a medicina propõe hoje? E qual seria uma narrativa alternativa que seria proposta pelo Evangelho? Bom, talvez não seja a narrativa secular, não seja o que a medicina propõe. A medicina é parceira, mas é a sociedade que propõe, né? E a gente acaba, de forma errada, surfando nessa onda aí, e é um problema. Mas o que me incomoda mais, talvez, seja essa visão de que nós temos controle sobre o nosso corpo, sobre as doenças, e que a gente pode ter uma prevenção infalível. E essa é uma visão baseada muito naquela ideia aristotélica de, né, que tudo está ligado ao corpo, né, é indivisível, e que, de forma bem materialista, eu preciso cuidar do meu corpo, porque eu nunca posso adoecer, porque quanto mais eu viver, melhor, e morrer é um problema, é uma falha, né? Nós falhamos quando morremos, porque a medicina não preveniu, porque eu tive um diagnóstico tardio, porque o médico errou o tratamento, ou aquele tratamento que deveria ter feito determinado resultado teve outro resultado. Então, essa visão materialista e essa visão de que temos domínio sobre o nosso próprio corpo em todo momento é uma narrativa que, de fato, incomoda, influencia negativamente na prática. Acho que todo mundo vive um pouco disso no dia a dia. Eu citaria outro que é a influência cultural, né? Nesse embate cultural, desse léxico novo que existe aí, dos discursos da minoria, com as suas palavras de empoderamento, esse empoderamento tem reflexo no aborto. Lugar de fala tem reflexo no contraditório, ou até mesmo contra a ciência, os instrumentos da ciência. Então, eu acho que existe uma pressão cultural sobre a medicina também, que isso também tem sido um fator de confusão. Não é isso que foi a pergunta? Tem algo a acrescentar? E outra coisa, a gente falou sobre misericórdia e outras funções do médico, mas já me tocou no assunto agora que me fez lembrar, em momento nenhum negando ciência, né? A nossa atuação, ela é, em grande parte, moldada por novidades científicas, por pesquisa, e isso o médico cristão não deve negar. Ele deve abraçar aquilo que é boa ciência, deve estudar para interpretar bem, né, e entender isso como um meio de Deus também, né, na medicina. Eu colocaria aí mais uma citação, gente, de um livro espetacular. Quem não leu esse aí, você não pode passar dessa vida para a próxima, né? Calvinismo, de Kuyper, Abraham Kuyper. Tem vários capítulos interessantes e um deles é sobre a ciência e sobre como ele prova que os cristãos calvinistas ou reformados sempre foram a favor, né, da ciência, desde que ela fosse serva de Deus. Não pode ser extremamente útil essa recomendação aí. Só para ser justo, parece que, assim, eu sou anti-esquerda, né? Mas os terraplanistas, os antivacina merecem o seu lugar no rol dos inimigos também da medicina. Bom, pessoal, eu queria chamar a banda para a gente fazer o nosso momento de ofertório e fazer uma pequena pausa para o segundo bloco. Eu não sei se vai ser possível colocar o contato, então vocês já podem ir colocando o contato aí, e aí vocês mandam perguntas para o WhatsApp, tá? E a gente vai tentar respondê-las todas.